Bom dia! Estamos começando mais um Despertar com Deus nesta manhã de quinta-feira. Agora o nosso programa em novo horário, a partir das 7 horas, nós estamos com você para a sua devocional. Queremos orar por sua vida, queremos ler a palavra do Senhor e também estar aí com você, fazendo companhia com você, levando a você um pouco do amor e da graça de Deus. Nós queremos neste momento, nesta quinta-feira, como sempre fazemos, trazer para você um testemunho de vida. Você vai ver agora alguém em quem Deus tratou de maneira especial, a quem Deus tratou de maneira muito carinhosa e amorosa. Os testemunhos que nós apresentamos aqui servem para a nossa edificação. Quando nós vemos o poder de Deus na vida do outro, nós alimentamos a nossa fé. Portanto, os testemunhos, eles são fundamentais para nós, quando são verdadeiros, quando são honestos, quando realmente são testemunhos de situações em que Deus agiu, em que Deus operou com graça e com poder. Portanto, eu quero convidar você a prestar atenção nesse testemunho e você poder aproveitar dele, tirar dele lições para a sua vida prática. Daqui a pouco também, logo após o nosso testemunho, eu quero pregar para você, falar com você, refletir com você na palavra de Deus, num texto extraordinário que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando no Brasil. Depois de tantas passeatas, manifestações, de tudo que está acontecendo no nosso país, o nosso telespectador pergunta: e a Bíblia? O que é que a palavra de Deus nos diz sobre tudo que está acontecendo? Qual é a posição dos pastores ou das igrejas? O que é que Jesus faria? Qual é a posição da palavra do Senhor? Nós queremos falar sobre isso logo depois do nosso testemunho. Portanto, eu peço que você não saia daí, fique grudadinho na sua telinha. E eu tenho certeza que com este programa, nessa quinta-feira, Deus vai abençoar ricamente a sua vida. Eu volto num instante. Oi, meu nome é Daniel, eu tenho 42 anos e eu usei droga dos meus 14 até os meus 20 anos de idade. E eu comecei como a maioria dos adolescentes começa, numa experiência, numa festa, com um amigo, fumando um baseado de maconha. A coisa foi crescendo, com 15 anos eu conheci cocaína e no começo era de fato tudo festa. A gente pensa que controla, a gente pensa que domina, a gente se sente super poderoso porque é muito novo e tudo ao nosso redor também é novidade. E eu fui indo, sem me dar conta de que eu estava me perdendo. A gente não percebe que a gente vai se afundando, até que a vida começa a cobrar a fatura. Eu costumo dizer sempre isso, sabe? A droga no começo te dá prazer o tempo todo, mas não sem um preço. E esse preço ele é cobrado anos depois. E foi o que aconteceu comigo. 14 maconha, 15 cocaína, e depois eu comecei a usar cocaína injetável. Na época a cocaína era muito cara, e aí eu fiquei completamente dependente. Nenhum usuário de drogas usa para se transformar num dependente, né? O sujeito usa, a gente usa, esperando que vai controlar. E mais uma vez eu quero dizer isso de novo, eu não consegui controlar. O desejo de usar é muito forte. E aí eu abandonei os meus estudos, me distanciei completamente da minha família e vivia nesse ciclo de usar, comer, dormir, acordar, usar, comer, dormir, acordar. Virei uma espécie de vampiro. Eu tinha seringas espalhadas pela cidade toda. Eu nasci na cidade de São Paulo, então lá e no interior do estado, numa cidade chamada Bauru, foram as cidades assim mais importantes da época em que eu me droguei. E me perdi por completo. E eu me lembro bem que o ano era o de 1989, era o auge assim da minha história de droga. Foi quando o meu pai me disse: filho, você se droga já há tantos anos, você se pica
na veia tantos anos. Você já pensou que você pode estar contaminado com o vírus da AIDS, filho? E é claro que eu tinha essa desconfiança, né? Mas eu tinha muito medo de fazer o exame. Eu era só um menino e tinha muito medo dessa ideia, né, de repente pegar um teste de HIV positivo nas mãos. Eu evitava a todo custo fazer o exame. Mas era fato que eu havia compartilhado seringas com muita gente, né? Dependentes de droga injetável invariavelmente fazem isso. E aí aconteceu que com 19 anos de idade eu descobri que eu era portador do vírus da AIDS. Foi sem dúvida nenhuma a pior notícia da minha vida. Você imagina, mais uma vez, né? Eu era um menino, 19 anos de idade, com o resultado de AIDS positivo nas mãos. Foi um desespero total. E aí eu me lembrei das minhas raízes. E quais eram as minhas raízes? As minhas raízes remontavam à época que eu frequentava a igreja. Eu fui educado na ética cristã, nos valores cristãos. Eu fui educado e fui ensinado nos princípios da Bíblia. Minha mãe e meu pai me criaram na igreja metodista. Mas o tempo passou, as situações aconteceram e eu me desviei. E agora a notícia da morte começou a me levar de volta para os braços de Deus. Foi quando, depois de muita procura, conseguimos encontrar um centro de tratamento também evangélico, no interior do estado do Rio de Janeiro. E lá eu me reencontrei com Deus, eu abri o meu coração para Jesus, criei na mensagem do Evangelho, porque uma coisa é conhecer em tese, né? Conhecer a história ou as histórias da Bíblia, ou até conhecer a Bíblia de capa a capa, entender muito de teologia. Uma outra coisa é crer na mensagem e conhecer Jesus na sua essência, conhecer Deus quem Ele é, revelado de uma forma pessoal, na figura e na pessoa de Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu comigo na pior época da minha vida. Eu estava desenvolvendo, né, muitos dos sintomas da doença, estava em um estágio assim, bem avançado. E eu me lembro de ter chorado e implorado a Deus, dizendo: Deus, não me deixa morrer, porque eu produzi tanta coisa ruim com a minha vida, trouxe tanta vergonha para os meus pais. Me dá mais um tempo de vida, Senhor, para que eu possa viver alguns anos, dos quais os meus pais venham a se orgulhar. E foi exatamente isso que Deus fez. Se passaram 22 anos e eu estou vivo hoje por uma intervenção de Deus na minha vida. Eu sempre digo essa frase, eu gosto de repetir essa frase, porque a expressão da verdade: se eu estou vivo, Deus está vivo. E não há nada que Deus não possa fazer também por você que está me ouvindo hoje e está abrindo o seu coração para essa mensagem. E no pior momento da minha vida, foram irmãos e irmãs, gente simples e humilde, de uma igreja muito parecida com aquela onde eu fui educado, muito parecida com aquela das minhas raízes, que eu fui abraçado não apenas por Deus, mas por gente de Deus. Naquela igreja eu encontrei uma família para mim que a minha família já não podia mais ser. Apesar da minha família desejar tanto me dar todo o apoio de que eu necessitava, a nossa relação estava muito desgastada e foi na igreja que eu encontrei pais, mães, tios, tias, irmãos. Encontrei uma família que me recebeu. E aí é interessante que eu fui sendo desintoxicado de cocaína e das outras drogas todas que eu usava, como consequência natural do meu tempo de abstinência, e fui sendo desintoxicado mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, com a pureza das pessoas da igreja. Por isso eu acredito de todo o meu coração que não existe nenhum outro lugar melhor do que a reunião de pessoas que um dia conheceram a Jesus e que Deus na Bíblia decidiu chamar de igreja. Procure uma igreja. Lá tem gente de Deus para te estender a mão. Eu não sei o que seria de mim se naquela época eu tivesse o apoio apenas de profissionais, ainda que por melhores que pudessem ser,
A extensão da minha recuperação se deu por conta de gente de Deus que eu encontrei na igreja. Então abra o seu coração. Primeiro para Jesus. Primeiro para o Evangelho de Jesus. E também para a possibilidade de ser abraçado por essa gente tão maravilhosa de Deus que a gente encontra na igreja. Tem muita gente imperfeita ali. Muita gente que carrega as suas dores, as suas manias, as suas doenças, as suas patologias, mas tem muita gente que encontrou um caminho de tratamento, de cura, de restauração, está pronta também para estender a mão para você. Então essa é a nossa recomendação, a minha recomendação e o meu recado para você no nome de Jesus. Deus te abençoe. Quero uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Vem aí! Semana da Juventude. Um novo olhar para um mundo novo. De 15 a 20 de julho, na Igreja do Recreio. Em 2014, os olhos do mundo estarão postos sobre o Brasil. O que eles verão? Uma igreja que se une para desenvolver atos de compaixão e evangelismo. Ame Brasil é isso. A gente que veste a camisa amarela e torce e vibra com o gol, vibra quando Deus toca e transforma vidas. Por isso a gente se move, não apenas para ficar numa arquibancada e pular, mas para falar de Jesus. É claro, nem sempre nós conseguimos derrubar os muros entre nós, é ou não é? Nós podemos dar as mãos por cima dos muros e juntos servirmos a Jesus e fazer a luz dele brilhar em nosso país e a partir do nosso país. Eu acredito no Ame Brasil e por isso eu estou nesse projeto, um projeto que eu tenho certeza que veio do coração de Deus. Eu vou envolver toda a minha igreja para que nós possamos proclamar o nome de Jesus durante a Copa do Mundo. Que coisa maravilhosa nós assistimos no testemunho quando o Senhor nos ensina, nos mostra o seu poder, a sua graça. Ver como Deus atua na vida de uma pessoa é algo extraordinário. Mas nesse momento, eu quero refletir com você na palavra de Deus. Certamente muitas pessoas se perguntam, o que é que a Bíblia diz sobre tudo isso que nós estamos vivenciando nos dias de hoje? O Brasil passa por um processo de manifestações, de uma verdadeira revolução da opinião pública, as pessoas se manifestando em todos os estados do Brasil. E a grande pergunta, e a igreja? O que é que a igreja fala ou diz sobre isso? Qual é a posição, por exemplo, do programa Despertar com Deus? O que é que está no Novo Testamento e que nós podemos aprender para nós? Eu queria convidar você a que fôssemos direto às palavras de Jesus. No famoso Sermão da Montanha, no capítulo de número 6, versículo de número 33, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, mas que sintetiza de maneira extraordinária o momento que nós estamos vivendo. Vamos ler esse texto. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu querido telespectador,
A Bíblia é um livro muito claro e muito direto quanto à luta pela justiça. O texto aqui são palavras de Jesus, quando estava ensinando no Sermão da Montanha, falando de moral, de ética. Na verdade, o Sermão da Montanha é o código ético do cristão. Aqui está uma síntese de todo o Evangelho de Jesus Cristo. E ele aqui conclama aos seus discípulos e àqueles que o ouviam: busquem primeiro na vida de vocês o reino de Deus e a sua justiça. O texto mostra para nós que há uma justiça do reino. Esse reino não é humano. O reino ao qual Jesus está se referindo é o reino de Deus. O reino de Deus, e no reino de Deus o rei é o próprio Senhor. O rei é ele é o governante, ele manda, ele ordena. E ele diz: busquem o reino de Deus. O reino de Deus foi instalado na terra na vinda do Senhor. E a continuidade da implantação do reino é responsabilidade total e exclusiva da Igreja do Senhor. A Igreja de Cristo no mundo tem a responsabilidade de plantar na terra o reino de Deus. Foi por isso que no capítulo 5 Jesus disse: vós sois o sal da terra nesta terra, somos a luz do mundo neste mundo. A igreja presente no mundo, na sociedade, salga, ilumina e leva à sociedade os valores éticos, morais e de santidade do reino de Deus. No reino de Deus, o rei é Jesus. No reino de Deus, a lei é o amor. É esse reino que a igreja vem implementar. Quando nós vemos reivindicações que estão dentro do escopo da justiça, reivindicações, pessoas que estão sofrendo tantas vezes, pedindo, clamando por melhor transporte público, melhores hospitais, uma sociedade mais digna, políticos que não sejam corruptos. Tudo isto, minha gente, é justo. Tudo isto é digno. Tudo isto é real. Pode ser bíblico. Quando nós vemos no Velho Testamento, Amós é usado por Deus, o profeta, naquela época, quando ele diz: estão trocando os justos por um par de sapatos. A justiça social sempre foi proclamada na Bíblia. A justiça do reino é a verdadeira e boa justiça para a sociedade. Portanto, quando nós vemos essas manifestações todas acontecendo no Brasil, nós estamos apoiando. Mas apoiando o quê? Apoiando a luta pela justiça, a implementação de uma sociedade melhor. Nós queremos também melhor transporte, queremos melhores hospitais, queremos as pessoas sendo tratadas com dignidade. Mas somos absolutamente contra, e eu quero deixar isso bem claro aqui para você que nos ouve. Somos contra a violência, contra a depredação do patrimônio público ou privado. Somos contra o vandalismo e tudo que vem destruir a boa coisa que está se construindo na sociedade brasileira. Essa boa coisa é a luta pela justiça, a luta por um reino ou por uma vida melhor, ou por um reino de Deus sendo implantado na terra nos dias de hoje. Eu quero que você preste bem atenção no que estamos dizendo aqui. Estamos afirmando que somos a favor de manifestações justas, mas contrários à violência. Você que acompanha o programa Despertar com Deus, saiba que acima de tudo isso, existe toda uma questão espiritual. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A palavra bíblica, na primeira carta de João, significa alguém que está debaixo da dominação maligna. É assim que está a sociedade. É assim que estão os sistemas desse mundo. Por isso Paulo dizia aos romanos: não vos conformeis com este mundo, com este século. Estamos falando aqui do mundo enquanto sociedade, enquanto sistema social, e não como o cosmos. O cosmos está caído por causa do pecado, mas são os sistemas sociais, o pecado humano, que destrói todas as estruturas sociais. Portanto, o problema que estamos vivenciando no Brasil hoje é um problema social, é um problema político,
é um problema de moralidade, é um problema de valores, mas é também um problema espiritual. E eu conclamo a você a olhar para esse texto. Quando Jesus diz, busquem primeiro o reino de Deus, que Deus esteja em primeiro lugar, que Deus seja Senhor, que Deus esteja no centro, que Deus domine o coração das pessoas. O dia em que Deus dominar as pessoas, teremos uma sociedade diferente. E a igreja, corpo de Cristo, corpo vivo na terra, continuidade da encarnação de Jesus, tem por obrigação e papel e missão implantar o reino de Deus na terra e a sua justiça. Somos a favor, sim, de uma luta digna nesta sociedade, mas somos contra todos os atos malignos e de destruição. Mas eu quero conclamar você, aqui junto com a gente, clamemos pela nossa nação. Nós ainda vamos orar nesse programa, vamos orar pelo Brasil, pelo que está acontecendo. A Bíblia nos manda orarmos pelos nossos governantes, por aqueles que estão em lugares estratégicos de poder. Aliás, Deus os permitiu estar ali. É claro que para não fazer coisas erradas, mas Deus os permitiu para que fizessem a coisa certa, para que pudessem governar de maneira justa, digna, honesta. Portanto, temos que orar pelos nossos governantes, temos que orar por aqueles que estão em posições de poder no Estado, temos que orar por esse país. Quando a paz vem, a paz modifica completamente o ambiente e a sociedade. Que haja paz nos muros da cidade do Rio de Janeiro, que haja paz nos muros do Brasil. Precisamos orar. Portanto, lembre-se desse texto. E eu acredito que toda manifestação que estamos vendo, quando é justa, quando é digna, ela tem o seu lugar. A Bíblia toda, desde o Velho ao Novo Testamento, fala de justiça social, fala de uma ação importante da igreja. Leiam o livro de Amós, leiam o livro de Jeremias, leiam o livro de Tiago, leiam o Sermão da Montanha e vocês verão nesses e em outros lugares da palavra, Jesus, os profetas, falando, denunciando contra a miséria, a corrupção, a injustiça. Vocês podem ver também que nesses textos e em muitos outros da Bíblia, o Senhor nos estimula a uma vida justa e a denunciarmos a tudo aquilo que não é digno, que não traz cidadania. Portanto, eu quero que você aguarde mais um momento. Nós vamos voltar daqui a pouco para orarmos pelo nosso país e eu quero contar com você orando comigo. Eu volto já já. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Vem aí! Semana da Juventude. Um novo olhar para um mundo novo. De 15 a 20 de julho, na Igreja do Recreio. Vamos então orar pelo nosso país. Eu convido você que clamemos a Deus para que a justiça do reino seja implantada neste mundo e que a igreja nesse tempo seja voz profética, viva aquilo que Jesus espera dela como resposta a essa sociedade, dizendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar? Pai de amor, nós levantamos um clamor agora pela nossa nação, pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro,
pelas cidades da nossa federação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor está vendo, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo. Manifestações do povo por tantas coisas, tantas injustiças, tantos problemas que nós temos de infraestrutura nesse país. Pai, toca o coração dos governantes, dirige a mente desses homens e mulheres e, Pai, traz-nos uma sociedade mais justa. Nós sabemos o quanto, Senhor, Satanás tem atuado, quanta malignidade, mas nós repreendemos toda ação demoníaca, nós clamamos ao Senhor, que a Tua igreja seja a resposta neste mundo, levando, salgando, iluminando, transmitindo o Evangelho que salva, que cura e que liberta. Para que a igreja, Senhor, nesse tempo, possa estar em todos os cantos desse país, apontando para Jesus, aquele que pode solucionar todos os problemas humanos e da sociedade. Abençoa o Brasil, abençoa a presidenta Dilma, abençoe todos os seus pares, tem misericórdia de nós, dá-nos a paz, Senhor, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agora convidar você, que na Primeira Igreja Batista do Recreio, de 15 a 20 de julho, vai acontecer um grande congresso de juventude, o nosso Irresistível, de 15 a 20. Você é nosso convidado todas as noites. Vários cantores e pastores muito especiais, gente de Deus, vai estar ali falando da palavra, adorando e louvando. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é pai, amigo de um jovem, esteja lá no Recreio, de 15 a 20 de julho, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar e impactar a sua vida. Muitas coisas boas estão sendo preparadas. E hoje à noite, na Primeira Igreja Batista do Recreio, na Rua Helena Manela, 101, no Recreio, nós vamos ter o nosso culto a partir das 20 horas. Eu espero você lá. E no final de semana, no domingo, os nossos cultos acontecem às 10h15, às 17h30 e às 19h30. Deus tem levado muito povo lá e você é nosso convidado, você com a sua família, seus amigos. Vai ser um grande privilégio para nós recebermos você lá no Recreio. E nós estamos juntos, aí como povo de Deus e com o povo de Deus, orando, pregando e proclamando essa justiça do reino que você assistiu aqui através da reflexão de Mateus 6:33. Que Deus te abençoe, te dê um grande dia, que o seu resto de final de semana seja abençoado, que Deus proteja a nossa cidade, a nossa nação, tendo misericórdia de nós, e eu espero você lá na nossa igreja. Fique na paz do Senhor e que a graça do Senhor invada a sua família. Muito obrigado.